Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E encerrando a série sobre questão fundiária, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uso da terra. Então vamos lá! Bem, se eu estou falando de uso da terra, muitas vezes eu tenho que falar, né, usar uma unidade de medida. Então, na maioria das vezes, quando a gente se refere a propriedades agrícolas, a falar área de cultivo, área de produção, a área de uma fazenda, a gente usa uma unidade de medida que é o hectare. Hectare corresponde, né, a uma medida aí de 100 metros por 100 metros, o que daria, né, 10.000 metros quadrados, né? Então, cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Esses dias eu mostrei para meus alunos uma reportagem do Globo Rural que mostrava uma fazenda que produzia soja, né? E a fazenda tinha 70.000 hectares, né? Então, para você saber a área em metros quadrados, você tinha que pegar 70.000 e multiplicar aí por 10.000 metros quadrados. Bem, além do hectare, a gente pode encontrar uma outra medida que é o alqueire. O alqueire é uma medida, né, que varia aí de lugar para lugar do Brasil, né? Então a gente tem aí o alqueire do norte, que corresponde a 2,72 hectares, o alqueire paulista, que é 2,42 hectares, o alqueire mineiro ou goiano, que seria o dobro do alqueire paulista, né? E o alqueire baiano, que se minha conta estiver certa, ele vai ser o dobro ou quatro vezes o dobro do mineiro ou quatro vezes o alqueire aí paulista. Bem, além disso, hoje a gente tem uma fonte de dados importante para conhecer o campo brasileiro, que é o Censo Agropecuário. Se não me falha a memória, teve um censo agropecuário no ano de 2006 e o último que a gente fez foi o de 2017. Eu coloquei aqui links, né, para esse censo agropecuário. Eu vou abrir aí um por um e vou comentar um pouquinho com vocês, porque eu não quis recortar algumas imagens, quis deixar ele cru, né, para a gente poder conversar melhor sobre. Então aqui, né, então primeiro template, né, com resultados do censo agropecuário. Então é uma publicação que é bem didática, né? Então assim, ó, tamanho do estabelecimento. Cerca de 70% dos estabelecimentos têm entre 1 e 50 hectares, ou seja, numericamente, né, propriedades pequenas são a maioria. Daí a gente vai vendo, né, porcentagem de estabelecimentos em relação ao tamanho, né? Daí ele vai mostrando aqui, ó, 351 milhões de hectares é a área de todos os estabelecimentos agropecuários, né? Essa área aumentou, o que indica que houve desmatamento, houve incorporação de novas terras para a agricultura. 85% dos agricultores, né, são de terras próprias, ou seja, pertencem a alguém, né? E aí tem a utilização dessas terras, e notem que ele faz comparação com o ano de 2006, que foi o do último censo, né? Então, oscilação, lavoura permanente ou lavoura temporária. Permanente são árvores, né? A lavoura que fica. Temporárias são plantas de ciclo de vida curto. Pastagem, né? Pastagem que é natural, pastagem que é plantada. Mata, né? Natural, mata plantada. Aqui tem uma coisa boa, aumentou a quantidade de matas plantadas, né? Além disso, tem aqui nesse primeiro template, tem alguns dados sobre sexo, né, do produtor rural, a maioria é homem, né? A idade desses produtores rurais entre 25 e 65 anos, a maioria sabe ler e escrever, mas percebam que o percentual de analfabetos é grande, né, nesse perfil da população. Pessoal ocupado na agricultura, né, 15 milhões de pessoas, né, diminuiu em relação ao último censo, que indica, né, que ou o campo como o campo produziu mais,
né? Ou aumentou a intensidade de mecanização, né? Ou a gente perdeu trabalhadores do campo que foram viver para as cidades. Número de estabelecimentos, né, por região. Então dá para ver, por exemplo, aqui, ó, o Nordeste é que vai ter maior quantidade de estabelecimentos agropecuários, né? Outros lugares a gente vai ter uma tendência maior a propriedades de maior tamanho, maior concentração da terra, que a gente vai ver em outros desses templates. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver aqui o segundo, né? Olhar os resultados do censo agropecuário segundo gênero. Então aqui, ó, produtores e sexo. A gente já tinha visto, né, que a maioria é homem, mas aí vamos dar uma olhada, né, como são esses homens, como são essas mulheres, né? Então a gente vai ter aqui, é, sabe ler e escrever, né? A proporção é quase que a mesma, mas de maneira geral a gente vai ter, curiosamente aqui, ó, um nível menor de instrução na população feminina, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o nível superior, em outros indicadores na população em geral, mulheres são maioria, né? Achei bem interessante aqui. Além disso, né, tamanho do estabelecimento por sexo do produtor. Então, quando a gente olha, né, os estabelecimentos, né, percebam, né, que a gente vai ter, ó, mais homens donos de estabelecimentos, donos de terras agrícolas, do que mulheres, né, donas de propriedades agrícolas, né? E curiosamente, ó, essa faixa aqui, ó, de 1 a 10 é que tem maior quantidade de mulheres quantitativamente, né? Em outras faixas aí esse número nem aparece. A maioria dos produtores, né, são responsáveis pelo estabelecimento é o homem, né? Em alguns casos a gente vai ter aí casais dirigindo, né? Nível de instrução, idade aí dos produtores agrícolas, né? Notem que o perfil da mulher no campo ele é mais equilibrado do que o do homem, né? Estabelecimentos com produtor por sexo feminino. Depois, a gente tem aqui sobre agricultura familiar. Então, o que representa essa agricultura familiar? A gente está falando de propriedades pequenas, né? Corresponde à maioria dos estabelecimentos agrícolas, mas a uma quantidade pequena da área, né? Então, são 80 milhões,9 de hectares, mas isso corresponde só a 23% da área agrícola do país. Daí ele vai mostrando, né, regiões, né, com relação à agricultura familiar. Ele mostra por estado, né, seria a área ocupada. Então, por exemplo, Pernambuco é o estado que tem maior quantidade da sua área ocupada por agricultura familiar, e o Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior quantidade do seu território ocupada por agricultura, né, comercial, de latifúndio. Lembrando que a agricultura que mais produz alimentos para as pessoas é a agricultura familiar, né? Valor de produção disso, né? E aí, para encerrar essa série, encerrar não, tem dois. Tem um sobre produção, né? Então ele vai dando aqui algumas informações sobre o que é produzido no país, né? Por exemplo, 1,7 milhão é o número de estabelecimentos que produziram milho em grão, e esses estabelecimentos produziram 88 milhões de toneladas de milho. 103 milhões de toneladas é a quantidade de soja em grão produzida. Tinha aqui, ó, no ano de 2017, 173 milhões de cabeças de bois no Brasil. Lembrando que ao longo do tempo, né, a terminação diminuiu. Então, antigamente levava 5 anos para um boi para o frigorífico, né, para terminar, no caso da pecuária de corte. Hoje em dia, esse tempo leva em média aí 2 anos e meio. 30 bilhões de litros foi a produção de leite de vaca no período, né? E aqui vem os números astronômicos, né? 1,36 bilhão de aves, né? E 4,7 bilhões de dúzias de ovos, né? Então, para saber o número de ovos, eu tenho que multiplicar esse número ainda por 12. Área da lavoura,
né? Área de agricultura permanente, né? E usa aqui como, por exemplo, pé de café, né? Que é um exemplo de agricultura permanente. E para terminar, alguns dados específicos sobre a agricultura no estado de São Paulo, né? Como o estado de São Paulo é o nosso estado, é aquele que a gente tem que conhecer mais, né, do ponto de vista da sua agropecuária. Então, a área aqui dos estabelecimentos agrícolas do estado de São Paulo, né? São Paulo produziu, ó, 348 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, é o estado do Brasil que mais produz cana, né? Aqui na lavoura temporária, milho em grão, 3,6 milhões de toneladas. A gente consegue notar também, ó, produção de laranja. São Paulo também é o maior produtor de laranja do país, né? Produtor de café, aves, bois, produtor de leite, né? E ele vai mostrando um pouquinho aqui, né, de evolução da área ocupada. Em São Paulo, 833 mil pessoas estão ocupadas no campo. Lembrando que a população total do estado é em torno de 45 milhões de pessoas, né? Então isso representa mais ou menos 2% da população do estado. Bem, vamos voltar aqui e vamos dar uma olhadinha em outras coisas. Aqui é um comparativo, né, com os dados do censo agropecuário entre, né, a edição de 2006 e a de 2017. Então, aumentou, por exemplo, a área de lavouras temporárias, né? Ó, 2007 está maior do que estava em 2016 e 2006. Lavoura permanente diminuiu. Lavoura temporária, ela tende a aumentar porque ela engessa menos o produtor, né? Ele fica menos amarrado com aquele cultivo. A área de pastagens naturais diminuiu, pastagem plantada aumentou, mata natural aumentou, né? E mata plantada aumentou. Você fala, professor, mas como que aumentou mata natural, né? Provavelmente houve a incorporação de terras à atividade agrícola. Então, por exemplo, tinha uma terra sem destinação lá na região norte, o governo foi lá, fez um assentamento, estabeleceu área APP ou vendeu essa terra para algum projeto de colonização. Então você incorporou terras e aí surgiu, né, na conta geral das terras agrícolas mais matas naturais. Aqui é a agricultura familiar, né? Só queria fazer um adendo que essa é a modalidade de agricultura mais importante no que diz respeito ao abastecimento da população e também é a que gera numericamente mais empregos no campo, tá? Lembrando, né, que a agricultura mecanizada moderna vai gerar empregos de alto rendimento, né? Um trabalhador braçal ganha bem menos do que um operador de colheitadeira, um cara que vai fazer monitoramento por drone e assim por diante. Aqui a gente está vendo, né, utilização das terras, né? Então, quem vai usar as terras? A maioria das terras brasileiras ela é utilizada pelo próprio proprietário. É ele que vai explorar. Ele pode explorar ele mesmo ali trabalhando ou ele vai explorar usando o trabalho de outras pessoas. Além disso, existem outras modalidades de uso da terra, como arrendamento, parceria, né, ocupação, invasão, posse. A gente tem, né, como que funciona isso? Então, a maioria é pelo dono da terra. Dá para utilizar a terra aqueles que não são donos. Como? Uma forma é arrendando. Arrendamento é obter uma renda pela terra. Basicamente é um aluguel que paga dinheiro. Meação ou parceria é um tipo de produção onde, tipo, eu sou dono de uma terra, alguém vai produzir na minha terra, a gente vai dividir a produção em porcentagem. Geralmente meio a meio, por isso meação, dividir ao meio. E a gente tem situações onde pessoas invadem terras que não lhe pertencem, produzem nessa terra e, obviamente, vão ficar com isso porque eles estão produzindo de maneira ilegal. Porém, se essas pessoas forem retiradas dessa terra, elas vão perder tudo aquilo que investiram. E aí eu deixei alguns exercícios, né, para a gente dar uma olhadinha. De acordo com o último censo agropecuário, esse modelo da agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes.
É responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. 84% dos estabelecimentos rurais respondem por essa lógica. A tendência é esse número crescer cada vez mais, principalmente com a procura por produtos agroecológicos, afirma o secretário Jefferson Corieteac, no Ministério da Agricultura. Um modelo de agricultura que vai reunir as características apresentadas no excerto vai corresponder com o quê? Então vamos lá. Ó. O que ele está falando aqui em 90% dos municípios pequenininhos. Responde pela renda de 40% da população economicamente ativa. O brasileiro, 70% dos ocupados no campo, né? Aqui, ó, faz mais sentido. Agricultura familiar, né? Agricultura familiar é a que vai ocupar mais pessoas no campo, né? Orgânica não tem nada no texto que indica isso, e orgânica ainda é minoria da produção. Esse patronal também é esquisito, agronegócio usa pouca gente, né? E agroflorestais, né? 84% dos estabelecimentos, né? Numericamente, a agricultura familiar é a que vai predominar. Se fosse área, né? Aí seria o agronegócio, ou agricultura comercial de grande propriedade. Esse outro, né? Tem aqui duas imagens. Uma compara a agricultura familiar, a outra não familiar, né? Então, quanto ao número de estabelecimentos e a área. Sobre a produção agrícola, e os dados dos cartogramas é correta. A agricultura familiar utiliza a maior extensão de terras. Não. A agricultura familiar que utiliza uma extensão de terras menor do que a agricultura não familiar tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno. Provavelmente essa daqui. A agricultura não familiar detém a maior extensão das terras. Não, ela é o próprio agronegócio. Agricultura não familiar, também não. Também não. Provavelmente letra B de bola. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.